Nesse momento que nós estamos vivendo, a população que vive pelas ruas da nossa cidade, das nossas cidades tem um crescimento exponencial. E isso, como já foi dito, no Rio de Janeiro é impressionante. Em São Paulo, houve um aumento de 53%, segundo os dados oficiais, mas nós sabemos que é maior. Mas esse aumento também acontece em Fortaleza, em Natal, em Florianópolis, em Porto Alegre, em Salvador, em todas as grandes cidades e hoje até nas médias cidades. E o pano de fundo do crescimento da população de rua é o desemprego, mas é também o mercado imobiliário. Nós não podemos pensar que só o desemprego explica, porque o Brasil tem milhões de desempregados e eles não estão todos na rua. Então, o desemprego é um fator. E o mercado imobiliário é um dos fatores bastante decisivos e a especulação imobiliária que gera essas políticas de higienismo que nós estamos acostumados a ver. Nesses dias, no Rio de Janeiro, a prefeitura estava retirando as cobertas da população de rua. Isso se repete em São Paulo todos os dias, como se repete em todas as nossas grandes cidades. Então, como já foi dito aqui, esse nosso sistema ele é perverso, é de uma perversidade contra os pobres permanente. A nós o que cabe diante de tudo isso? É resistirmos, é lutarmos pela transformação das estruturas. Isso é fundamental. Como diz o Papa Francisco, essa população descartada, ela faz parte da lógica desse neoliberalismo e desse capitalismo exacerbado que nós vivemos. Então, tem essa lógica. Eles não são o efeito, eles são a causa de todas as questões que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos esquecer que esse grupo ele é composto de pessoas, de mulheres com crianças, de pessoas despejadas, de pessoas que não conseguiram pagar os aluguéis e foram parar nas ruas, de muitas pessoas que estão em ocupações e de muitos que dormem nas calçadas das nossas cidades, nas marquises, nas portas de igrejas. Eu lembro sempre o que um garoto de rua, há muito tempo atrás, quando eu perguntei para ele o que é a rua, ele falou: a rua é um lugar cheio de porta e todas as portas estão fechadas. Então, nós não podemos esquecer de que essas pessoas têm sentimentos, têm emoções, nem sempre têm a ideia clara do que é que eles estão vivendo. Hoje eu já repeti várias vezes essa questão que é um conflito para nós, e um conflito político, um conflito na questão ideológica, de, como dizia Simone de Beauvoir, os opressores não teriam tanta força se eles não tivessem coniventes na classe oprimida. E como o Paulo Freire lembrou para nós, de que muitas vezes a cabeça do oprimido é a pensão predileta do opressor. Então, esse domínio ideológico que nós vivemos. Agora há pouco, eu tinha postado no Instagram uma manifestação de apoio ao movimento que amanhã estarão fazendo os trabalhadores precarizados, os entregadores de aplicativo. E todos estão se mobilizando para dar um break nesses aplicativos para que esses trabalhadores sejam respeitados. Muitos deles dormem nas calçadas, dormem nas ruas, exaustos, cansados, principalmente os que têm que andar de bicicleta. São jovens que vêm das periferias, que têm que pagar aluguel, que muitas vezes têm a sua companheira, têm crianças, precisam sobreviver. Mas nós não podemos. Aí a pessoa respondeu para mim lá: Jesus pregava o amor e não política. Eu fico com uma pena de ver pessoas ainda com um tipo de pensamento tão pobre e deturpado. Jesus foi perseguido politicamente pelas autoridades políticas e religiosas numa teocracia e teocracia favorece muito o fascismo. E isso nós estamos vendo aqui no Brasil, quando se diz Deus acima de tudo, Deus acima de todos, sei lá como é que eles dizem, isso é uma máxima e um princípio fascista.
Deus não está acima de ninguém, Ele está no meio de nós, Ele está no meio do nosso povo, Ele mora na ocupação, Ele mora na comunidade, no barraco, Ele dorme na calçada, e todos nós temos que lutar muito fortemente contra toda essa estrutura de poder. Mas temos que ter muito claro, o mercado imobiliário é muito forte. A especulação imobiliária é poderosíssima. Para você ter uma ideia, vocês que estão nos ouvindo, nós pedimos desde o início desta situação dramática de emergência sanitária que vivemos, que a rede hoteleira se disponibilizasse a receber moradores de rua. Isso aconteceu em Londres, isso aconteceu em Montreal, isso aconteceu em Roma, em Lisboa, isso aconteceu em Washington, em grandes cidades do mundo. São Paulo vai passar para a história como a única grande metrópole do mundo que não cedeu uma vaga de hotel para os moradores de rua, para mulheres com crianças, para famílias que foram parar na rua porque perderam a possibilidade do aluguel. Nós não ampliamos o programa de locação social que dá o direito de morar sem ter o direito de propriedade e que é um programa que está estabelecido e que ajuda muito a famílias que estão em condição de rua e pessoas como a Vila dos Idosos aqui em São Paulo e outras situações como as repúblicas, que são pequenos grupos. E a rede hoteleira teve 2 editais da prefeitura e no segundo edital ninguém concorreu, o edital faliu. Então, é uma vergonha para a nossa cidade não termos, embora a prefeitura propusesse 500 vagas, o que é muito pouco, nós fizemos uma representação ao Ministério Público que pediu 8.000 vagas na rede hoteleira e a rede hoteleira não ofereceu e não disponibilizou nenhuma. A Pastoral de Rua conseguiu alugar 4 quartos num hotel, 4 lugares em hotéis, onde o isolamento social é possível. Não há isolamento social em aglomerados. Não há possibilidade de isolamento social em comunidades muito densas. Como já foi dito, aqui a questão geográfica, a pobreza, a miséria, o desprezo, a violência, ele tem endereço, ele tem o nome da rua, o número, ele tem o aglomerado, a comunidade, e ele tem a calçada onde tantas pessoas estão abandonadas. E muitas vezes esses chamados centros de acolhida, eles são massificados, não tem respeito nenhum à individualidade das pessoas. Sofrem muito nessas situações todos os grupos LGBTQI+, que são discriminados, que sofrem muita violência, que têm que dormir pelas ruas em pequenas barracas. Há ruas da nossa cidade hoje que são verdadeiros acampamentos de tantas pessoas que estão pelas ruas. Então, nós temos que ter a dupla visão, a política, a questão estrutural, a questão que está no horizonte, mas não esquecer das pessoas, para que elas também entrem na luta, apesar das contradições, das dificuldades, e que elas se vejam como pessoas dignas, como seres humanos, que devem ser respeitados e que não devem reproduzir nem no micro, nem apoiar no macro tudo aquilo que é desumano. Nós vivemos um momento de grande contradição, de grandes conflitos, de situações extremamente desafiadoras, onde muitas vezes só o posicionamento já gera conflito. Eu tenho convivido há mais de 35 anos com a população em situação de rua e durante toda essa emergência sanitária, diariamente passam pela nossa comunidade mais de 500 pessoas. Na casa de oração, são mais de 600. No Lago de São Francisco, passam mais de 1.000 pessoas em cada refeição. O nosso objetivo não é ser uma lancheteria, uma marmitaria, uma distribuidora de alimento. O alimento ele é um instrumento. O nosso objetivo é quebrar o isolamento afetivo, emocional, a incomunicabilidade que essas pessoas estão.
A população de rua tem percepções as mais variadas, assim como a sociedade toda tem dessa situação. Mas há coisas para eles muito claras: a necessidade do acolhimento, de ter um lugar para dormir, de ter um lugar para ter a sua alimentação, de ter uma atividade laborativa. Mas há também aqueles que não conseguem mais entender essas coisas, precisam ser cuidados. Hoje, pela manhã, e isso está causando um grande impacto, por isso também eu me atrasei para chegar aqui, um grande impacto que hoje chegou na comunidade um jovem israelense. E a comunidade israelita está muito assustada de ter um jovem de 21 anos israelense na rua. Mas eu tenho encontrado panamenhos, colombianos, argentinos, uruguaios, venezuelanos e muitos africanos. Também, há poucos dias, encontrei um jovem de Portugal. Então, a rua é o lugar onde caem todos. Os que estavam nos presídios e saem para a rua sem ter para onde ir, doentes mentais, pessoas com muitas comorbidades. Então, existem várias situações que atingem o nosso povo. E com esse povo nós temos que conviver para construir esperança. Como foi dito, nós não podemos ficar sufocados com essa realidade tão dura, mas enfrentarmos. Eu sempre digo, nós temos duas opções: enfrentar ou enfrentar. Nós temos que lutar, que resistir. As mudanças não virão por decreto, nem virão de cima para baixo. As mudanças, elas são históricas, elas podem levar muito tempo. Muita gente diz: o que será após pandemia? Já estão anunciando outra, né? Quanto mais após. Mas ninguém vai dormir egoísta, capitalista, e vai acordar generoso, compassivo e misericordioso. Essa mudança é uma mudança que vai levar muito tempo. Só uma última coisa que eu queria dizer antes de ter as perguntas, outros debates. Muita gente fala para mim: um padre comunista. Olha, você sabe que eu fico feliz quando falam que eu sou um padre comunista? Eu vou ficar infeliz quando falar: olha, um padre capitalista. Você gostou desse vídeo? Ele foi feito a partir do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, da Universidade Emancipa. Não deixe de curtir o nosso vídeo e também de assistir a versão integral dessa aula que está aqui na descrição. Siga o nosso canal, ative as notificações e receba o conteúdo da Rede Emancipa e da Universidade Emancipa pelo YouTube. Até a próxima!